sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 5 de outubro. Em sessão solene em comemoração pelos 35 anos da Constituição de 88, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, lembra de conquistas importantes da Carta Magna, como a estabilidade institucional e monetária do país e os direitos das mulheres. Esse é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. Constituição, 35 anos. STF promove seminário para debater a defesa da democracia e direitos humanos. Presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, destaca fortalecimento da justiça eleitoral e da democracia nos últimos 35 anos. E ainda, plenário do Supremo julga direitos de gestante contratada por prazo determinado no serviço público. O Supremo Tribunal Federal fez uma sessão solene em comemoração aos 35 anos da Constituição brasileira. Repórter Viviane Novaes acompanhou e conta pra gente. No plenário, um vídeo abriu as comemorações dos 35 anos da Constituição de 1988. Logo no começo, a voz do presidente da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães. Hoje, 5 de outubro de 1988, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia. A atriz Fernanda Montenegro gravou este vídeo em que lê artigos da Lei Maior do país. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito e tem como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana. O vice-presidente da República representou o presidente Lula. Geraldo Alckmin lembrou que a Constituição de 88 marcou o fim da ditadura militar. Não houve tempo mais democrático em toda a história do Brasil. O fim do regime militar trazia então consigo uma promessa, a promessa de uma nova ordem social. Uma ordem social que tivesse como primado a liberdade e como prioridade o cidadão. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ressaltou o papel do Supremo na defesa da Constituição. A maior função do Supremo Tribunal Federal é a defesa da Constituição Federal, da qual é legítimo guardião. No contexto da separação dos poderes, o STF é peça fundamental na defesa e preservação da nossa jovem e já tão testada democracia. Neste ano de 2023, a Constituição brasileira mostrou toda a sua resiliência. Nossas instituições, ao serem testadas, mostraram a sua força e maturidade, garantindo a estabilidade da nossa democracia. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que a Carta de 88 é um marco na consolidação do Estado democrático de direito. Não podemos transigir jamais com autoritarismos e com ameaça à soberania popular. Foi sob a guia da Constituição que refutamos veementemente a tentativa daqueles que invadiram este prédio no último dia 8 de janeiro, com o intuito de atingir a nossa democracia. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, José Alberto Simonetti, destacou que o Judiciário tem sido um protagonista na defesa da democracia. O Poder Judiciário tem sido protagonista no processo de consolidação e aprimoramento da democracia. O Supremo Tribunal Federal tem se mantido como guardião da Constituição e também de sua aplicação. A Justiça Eleitoral tem cumprido de forma exemplar sua missão, ao assegurar a realização de eleições periódicas, livres e justas. A vice-procuradora-geral da República, Ana Borges Coelho, disse que a Constituição brasileira vem sendo aperfeiçoada, mas não pode ser afrontada. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. E afrontá-la, nunca.
O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou a edição comemorativa dos 35 anos da Constituição. Na capa, uma composição da bandeira do Brasil do pintor Alfredo Volpi. Na contracapa, outra bandeira, feita pelo artista plástico paraense Emanuel Nassar. No discurso, o ministro lembrou conquistas com a Constituição de 88, como a estabilidade institucional e monetária, os direitos de mulheres, índios e negros. Também disse que há desafios pela frente: a pobreza extrema, a violência urbana e o crime organizado. Também destacou o papel dos presidentes da Câmara, do Senado e do STF depois das eleições do ano passado e dos atos de 8 de janeiro. Barroso também falou da simbologia dos três poderes estarem juntos neste 5 de outubro. Não existem poderes hegemônicos, nós todos vivemos em parceria institucional pelo bem do Brasil, como deve ser a vida democrática. Eu escrevi hoje mais cedo, num artigo publicado na imprensa, a história não é um destino que se cumpre, mas é um caminho que se escolhe e se traça, e, portanto, nós estamos aqui procurando empurrar a história na direção certa. Acho que nós andamos na direção correta ao longo do tempo, embora não na velocidade desejada. Todos nós compartilhamos a mesma impaciência de fazer o Brasil chegar no lugar que nós achamos que ele merece. O futuro atrasou um pouco, mas acho que ele ainda está no horizonte e é para lá que nós vamos. Pela manhã, o Supremo, guardião da Carta Magna, realizou um seminário sobre os 35 anos da Constituição com estudiosos e professores especialistas em direito constitucional. Eles falaram sobre conquistas e desafios. O tema do evento foi Olhando para o Passado e Pensando o Futuro. O repórter Evne Araújo. Na abertura do seminário, o ministro Luiz Roberto Barroso relembrou momentos históricos vividos pelo Brasil ao longo de 35 anos. O presidente do Supremo e do CNJ destacou ainda os avanços da democracia brasileira nas últimas 3 décadas em relação aos direitos fundamentais. Tivemos avanços importantes nesse período em matéria de direitos fundamentais, de mulheres que finalmente conquistaram a igualdade nas sociedades conjugais na Constituição e tiveram avanços importantes nos seus direitos, na luta contra a violência sexual e de acesso ao mercado de trabalho. Tivemos avanços importantes em matéria de ações afirmativas e proteção das pessoas afrodescendentes. Tivemos avanços em relação à proteção dos direitos das comunidades indígenas na demarcação de suas terras, uma luta difícil e ainda inacabada, mas que também teve avanços. Portanto, faço alguns registros positivos desses 35 anos, em que, no entanto, ainda enfrentamos grandes problemas de uma desigualdade abissal, de ainda pobreza extrema em algumas partes do Brasil, que é inaceitável num país com a riqueza que nós temos. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, lembrou a importância da advocacia na elaboração da Constituição de 1988 e a constante luta da categoria pela consolidação dos direitos previstos na Carta Magna. Com a Carta de 88, a advocacia passou a ser reconhecida como inviolável e indispensável à administração da justiça. Nossa estrutura se manteve altiva, ativa e em constante aprimoramento. Nosso sistema constitucional, composto pela Comissão de Estudos Constitucionais e pela Procuradoria Constitucional, já atuou em centenas de processos no Supremo Tribunal Federal em defesa da Constituição e das liberdades individuais. 10 professores e estudiosos do direito constitucional participaram do encontro. O primeiro painel foi sobre igualdade, efetividade e instituições. O advogado Daniel Sarmento ressaltou o atual desafio das instituições para garantir necessidades básicas dos brasileiros. O direito à vida, talvez o mais elementar de todos, depende da sua raça e da sua classe econômica. Os dados do mais recente, de 2022, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram, por exemplo,
que o Brasil não só tem uma das polícias mais letais do mundo, mas 83% das pessoas mortas pela polícia são pessoas negras. A gente tem um problema gravíssimo de acesso assimétrico às liberdades mais básicas, inclusive a liberdade de viver, a liberdade de não ser morto. Pessoas em situação de vulnerabilidade também foi tema abordado pela secretária-geral do Conselho Nacional de Justiça, Adriana Cruz. Para a magistrada, 35 anos depois da Constituição Cidadã, o sistema ainda não conseguiu captar as constantes violações sofridas pelas minorias. Os números vão nos mostrar que ser mulher, ser pessoa negra, portadora de deficiência, indígena, quilombola, todos integrantes da comunidade LGBTQIA+, vai definir a nossa chance de nascer com vida, de dar à luz com vida, de receber quantidade de anestesia durante um procedimento, de o número de anos de vida que nós vamos ter, se nós podemos fazer um jogging na rua e correr, né? Os meus irmãos nós fomos sempre ensinados pelos nossos pais que nós não deveríamos correr na rua, porque alguém pode gritar, pega ladrão. O ministro Edson Fachin, vice-presidente do STF, fez uma análise dos 35 anos da Carta Magna e das 131 atualizações da Lei Maior do país por meio de emendas constitucionais. Para o ministro, é preciso continuar lutando pela concretização dos sonhos dos constituintes. A Constituição de uma sociedade livre, justa e solidária, de um Estado de direito democrático, elege a democracia como condição de possibilidade. E essa é a institucionalidade que nós temos como legado desses 35 anos. A democracia que resistiu, a Constituição que resistiu e o fato inequívoco de estarmos aqui, no dia de hoje, celebrando 35 anos, é uma demonstração da resiliência do próprio texto constitucional. Houve homenagens à Constituição também no TSE. O presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, destacou o fortalecimento da justiça eleitoral e da democracia ao longo desses 35 anos. Nós temos 91 anos de justiça eleitoral e nesses 35 anos, após a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988, a justiça eleitoral também foi fortalecida para garantir que de 2 em 2 anos, como temos feito, sempre haja uma eleição transparente, uma eleição limpa, uma eleição justa que reflita a vontade do eleitor. E o Superior Tribunal de Justiça, que foi criado pela Carta Cidadã, faz parte dessa história de 35 anos. Em comemoração à data, a Secretaria de Comunicação Social do STJ preparou uma série especial. Repórter Rafael Porfírio. Uma nação em edificação. Nas páginas da atual Constituição Federal, temos a planta normativa completa para erguer um Brasil de primeiro mundo. Garantir a execução desse projeto arquitetônico de direitos e deveres fundamentais, conforme planejado, é a missão do Poder Judiciário. Aliás, é papel elementar do Judiciário a proteção aos direitos e garantias postas na Lei Maior, sem exclusão de nenhum cidadão. Na série especial STJ, Constituição e Justiça, estudantes de todo o país vão ter na palma da mão um conteúdo informativo leve e dinâmico para ficar por dentro dos princípios, direitos e garantias da nossa Lei Maior, que nos acompanham a toda hora, começando na nossa casa. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série sobre os 35 anos da Constituição Federal. Pode entrar, por favor, fique à vontade. Vamos mergulhar nos principais artigos e incisos com as notas da nossa canção democrática e mostrar o repertório completo da atuação do STJ e de todo o sistema de justiça ao longo dos 35 anos da Constituição. A seguir, a gente fala sobre o julgamento dos direitos de gestante contratada por prazo determinado no serviço público. Até já.
Supremo Tribunal Federal decidiu que gestante contratada pela administração pública por prazo determinado ou em cargo em comissão tem direito à licença maternidade. A sessão plenária terminou agora há pouco. O repórter Marta Ferreira acompanhou e tem os detalhes para a gente. Oi, Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Esse caso chegou ao Supremo porque uma professora do estado de Santa Catarina, contratada temporariamente, ficou grávida e entrou na justiça para ter direito à licença maternidade. Ela conseguiu uma decisão favorável. Aí o estado de Santa Catarina, então, recorreu ao Supremo e esse recurso foi analisado pelo plenário sob a relatoria do ministro Luiz Fux, que entendeu que, independentemente do regime de contratação, a trabalhadora gestante tem direito, sim, à licença maternidade. Vamos ver um trecho do voto do ministro. Eu já adianto a conclusão no sentido de garantir à trabalhadora gestante o direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, e da natureza do cargo exercido, seja em cargo em comissão ou contratação por tempo determinado nos termos dos artigos da Constituição Federal, que aqui eu cito como fundamento da decisão. No voto também, ele lembrou a jurisprudência do Supremo e também destacou que, nesse caso, deve ser aplicado o princípio da igualdade. Vamos ver? Deveras há de se aplicar à discussão o princípio da igualdade, pois que, demonstrada a proteção constitucional às trabalhadoras em geral, prestigiando o princípio da isonomia, não há de se falar em diferenciação entre modalidades contratuais de servidoras públicas gestantes e as demais. É nesse sentido que, no caso subexame, o reconhecimento das servidoras ocupantes de cargo em comissão ou em trabalho temporário, no âmbito da concessão da licença maternidade e da estabilidade provisória, tem o condão de fortalecer o direito à igualdade material. Na sequência da sessão, o plenário seguiu o voto do relator por unanimidade. E como esse caso ele tem repercussão geral, ou seja, essa decisão vai servir de parâmetro para outros casos semelhantes, o plenário aprovou a seguinte tese. Confira aí. A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado. No próximo bloco, a STJ faz audiência pública para debater cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínio com hidrômetro único. Os ministros do TSE condenaram os diretórios municipais do PDT de Baião do Pará e do Podemos de Itambé, em Pernambuco, por fraude à cota de gênero nas eleições para vereador em 2020. Foi comprovado que foram lançadas candidaturas fraudulentas de mulheres nas duas cidades. Com isso, nos dois casos, foi decretada a nulidade dos votos recebidos pelos partidos com o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, além da inelegibilidade das candidatas por 8 anos. O relator das duas ações foi o ministro Benedito Gonçalves, que foi seguido por unanimidade. 3 candidatas com votação zerada, ou seja, nem sequer votaram em si, e obtenção de apenas 1 voto pela 4ª candidata. B. Movimentação inexpressiva de recursos financeiros, sem nenhuma prova de distribuição do material de campanha adquirido a potenciais eleitores. C. Ausência de quaisquer elementos que denotem a efetiva prática de ato de campanha, a exemplo, militância, redes sociais, participação eleitoral, entre outros. O Ministério Público Federal pediu a condenação de uma mineradora em 20 milhões de reais por danos morais coletivos por causa de um deslizamento de barragem em Congonhas, Minas Gerais. Madeleine Machado.
A CSN Mineração, responsável pela barragem de rejeitos Casa de Pedra, situada na cidade histórica de Congonhas, em Minas Gerais, foi condenado ao pagamento de 20 milhões de reais por danos morais coletivos ambientais em decorrência de deslizamentos de terra que ocorreram em janeiro do ano passado, durante o período de intensas chuvas. A situação era visível de diversos pontos da cidade de Congonhas, o que gerou angústia e preocupação nos moradores da região, que passaram a temer pela segurança de suas casas. Além disso, a empresa impediu a entrada de servidores da Defesa Civil na área da barragem, sob a justificativa de que deveriam aguardar a autorização da diretoria da empresa, obrigando o município de Congonhas a ingressar com a ação judicial para obter acesso e avaliar os danos. Além da indenização, o MPF também pede que a Agência Nacional de Mineração bloqueie os direitos associados ao processo minerário da área em que está localizada a barragem. O Superior Tribunal de Justiça promoveu uma audiência pública para discutir o cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínio com hidrômetro único. A repórter Jéssica Castro acompanhou os debates e tem as informações. A audiência foi convocada pelo ministro do STJ, Paulo Sérgio Domingues, para debater eventual revisão de tese fixada no tema 414 dos recursos repetitivos. O entendimento atual estabelecido é de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local. Conforme ficou definido na ocasião, a cobrança pelo fornecimento de água aos condôminos em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. Ao convocar a audiência pública, o ministro Paulo Sérgio Domingues, que é o relator dos recursos que serão julgados sob o rito dos repetitivos, destacou a existência de 3 possíveis metodologias para o cálculo da tarifa, que seriam o consumo real global, o individual presumido e o consumo real fracionado. Desde 2021, quando a primeira sessão do STJ considerou ser necessário rediscutir o tema, estão suspensos os recursos especiais e os agravos em recursos especiais que tratam do mesmo assunto. A audiência pública foi realizada para promover a compreensão de diferentes pontos de vista dos envolvidos na temática. Por isso, foram ouvidos representantes de governos estaduais e de entidades relacionadas ao direito do consumidor, além de advogados, pesquisadores e outras instituições relacionadas. O ministro Paulo Sérgio Domingues destacou a importância da troca de diferentes visões sobre o tema. As decisões do Poder Judiciário, elas impactam milhões de pessoas, cotidianamente. Então, ter a oportunidade de ouvir os mais variados setores da sociedade civil, da academia, das empresas, é fundamental para que se possa tomar uma decisão mais qualificada. E ter a oportunidade de realizar uma audiência pública aqui no STJ é uma grande alegria, ainda mais num tema de tanta relevância e de tamanho alcance. A íntegra da audiência pública pode ser assistida no canal do STJ no YouTube. O TST promoveu o Seminário de Trabalho Doméstico e de Cuidado Ver o Invisível. Durante o evento foi debatida a importância individual e coletiva desse tipo de serviço, que é realizado principalmente por mulheres, em especial mulheres negras. O evento teve a presença de Mirtes Renata, mãe do menino Miguel, que morreu ao cair de um prédio onde ela trabalhava como empregada. Rafael Oliveira. Ver o invisível. Esse foi o tema do Seminário Trabalho Doméstico e de Cuidado, promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho. O debate deu visibilidade a mais uma desigualdade extrema de gênero no Brasil. De acordo com o IBGE, mais de 90% do trabalho doméstico no país é desempenhado por mulheres, especialmente as negras. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, destacou o prejuízo de 10 anos sofrido pela categoria em relação a direitos trabalhistas. O trabalho doméstico é uma situação de especial importância que exige atenção na medida em que essa categoria de trabalhadores e trabalhadoras só veio a ter reconhecidos os direitos que já são assegurados a todos os trabalhadores do Brasil desde 1988, agora há 10 anos atrás. E mesmo assim, mais de 75% deles não têm carteira assinada, não têm proteção social, estão na informalidade, o que significa uma enorme vulnerabilidade a todo tipo de abuso
desde a exploração sexual, riscos de acidentes e até trabalho escravo, como nós temos visto pela imprensa. O evento foi idealizado pelo TST e pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. Na conferência de abertura, a cientista política e especialista em estudos pós-coloniais, Françoise Vergès, abordou a perspectiva feminista decolonial sobre família, gênero, raça e classe. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o trabalho doméstico é uma das ocupações com menor remuneração no mundo, chegando a ficar abaixo da metade do salário médio no mercado de trabalho. No Brasil, segundo o IBGE, apenas 32% da categoria tem carteira assinada. Enquanto isso, o restante presta serviço em troca de diárias e sem acesso a garantias trabalhistas. Em meio à falta de direitos, uma trabalhadora doméstica teve, em junho de 2020, um prejuízo irreparável. Foi durante a pandemia da Covid-19. Mirtes Renata, mulher negra, empregada doméstica, perdeu o único filho, o menino Miguel, de apenas 5 anos. A criança caiu do 9º andar de um prédio de luxo em Recife, enquanto a mãe passeava com o cachorro da família. A maioria das mulheres que trabalham como empregada doméstica são mulheres negras, mulheres essas que deixam de dar mais atenção aos seus filhos para dar atenção aos patrões, aos filhos dos patrões, e acaba os nossos filhos, infelizmente, sendo marginalizados pelo fato da gente não poder estar tão próximo. E às vezes a gente não tem nem onde deixar nossos filhos, por falta de creche, por falta de políticas públicas realmente para poder cuidar dos nossos filhos. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.